Vamos lá, gente. Eu quero mostrar para vocês que esta frequência máxima aqui que eu comentei no último vídeo, né, 2π nzão sobre tzão, na verdade está superestimada. O que tem significado é apenas metade deste valor, tá? Vamos lá ver então como isso acontece, gente. Aqui está a definição da transformada discreta de Fourier, que é aquela soma que a gente viu no último vídeo, né? E eu quero calcular agora, ó, não f nzinho, tá? Mas f de nzão menos nzinho. Depois eu explico por quê. Primeiro vamos calcular isso daqui para a gente ver o que acontece, tá? Então eu tenho que substituir nesta expressão aqui, onde aparece nzinho, eu troco por nzão menos nzinho, né? Então vai ficar o seguinte, ó. A soma aqui não muda nada, né? Nzão de j igual a 0 até nzão menos 1. F jt sobre nzão, também não muda nada. Agora vem aqui o exponencial de menos i 2πj, aí o nzinho, na verdade eu quero colocar nzão menos nzinho, e aí divido por nzão. Né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com esta exponencial aqui. Repare que eu posso aplicar a distributiva aqui nesse negócio, né? Escrever assim, ó, menos i 2πj nzão sobre nzão, menos i 2πj menos nzinho sobre nzão. Né? Só fiz aqui nzão sobre nzão menos nzinho sobre nzão. Né? Bom, esse nzão sobre nzão aqui dá 1, né? Então posso nem precisar colocá-lo aqui, né? E aí eu posso dividir, né? E a menos i 2πj menos isso aqui eu posso dividir em duas exponenciais, né? A exponencial com exponencial elevado a uma soma é o produto das exponenciais com o expoente sendo dado por cada parcela dessa soma, né? Então, eu dividi aqui em duas exponenciais. Agora percebam que isso daqui, ó, esta primeira parte aqui, e elevado a alguma coisa 2π inteiro, é sempre 1, tá? E a i 2π, qualquer inteiro, m, é 1, se m é inteiro. Negativo ou positivo, tanto faz, né? E 0 também. E elevado a 2πm com m inteiro é 1. Então essa parte aqui, ó, é 1. Não preciso me preocupar em multiplicar por isso. Então pode tirar. E sobra isso aqui. Tá? Vejam que então o que eu tenho que fazer aqui, né, esse nzão menos nzinho aqui, basicamente eu preciso só colocar o nzinho ali, menos nzinho, né, que é igual a isso aqui. Agora percebam o seguinte, isso aqui tudo é igual a colocar menos n aqui, ó. Se eu trocar o n por menos n, então isso daqui é a transformada discreta menos n. Certo, gente? Deu para entender? É só umas manipulações aí de exponenciais complexas, basicamente. Então eu percebi, né, finalmente, que f de n menos n, nzão menos nzinho, é igual ao f de menos nzinho. Né? O que significa isso? Né? F n significa a transformada calculada em ômega n. Né? Portanto, f n menos n seria a transformada calculada em n menos n. E o menos n aqui seria a transformada calculada em ômega menos n. Que seria, né, isso sempre é igual ao n delta ômega. Né? O delta ômega, lembrem-se que era igual a 2π sobre t. Então este valor aqui de Fn corresponde ao valor da transformada na frequência ômega n, dada por n delta ômega. Isso daqui corresponde a, portanto, né, n menos n delta ômega, e essa daqui a menos n delta ômega. Então reparem o seguinte, pessoal. Ó. Eu tenho, deixa eu colocar aqui uma linha reta. Eu tenho aqui, vou fazer já outra linha aqui do lado. Espera aí. E aí percebam o seguinte, se esse daqui é o meu ômega n, né, a gente já viu que tinha valores que têm significado da transformada de Fourier para ômega n, né, entre 0 e o final aqui que era 2π n sobre t, apenas neste intervalo faz sentido calcular. E aí eu tenho aqui, esse aqui seria o ômega 0, né, com n igual a 0 aqui, aí eu teria um ômega 1, ômega 2, etc.
um ômega n e assim por diante, até chegar aqui que é o ômega nzão, que é o último, né? Mas eu posso começar aqui do final, ó. Isso aqui seria o ômega nzão, aqui eu teria, né, o ômega nzão menos 1, o próximo seria o ômega nzão menos 2, e etc, né, até um certo ômega, perdão, até um ômega nzão menos n. Então reparem, eu tenho aqui o ômega 1, aqui eu tenho o ômega n menos 1. Então isso aqui seria o ômega n, ômega nzão menos n, com nzinho igual a 1, né? Aqui eu tenho o... vou fazer de outra cor até. Aqui eu tenho o ômega 2, aqui eu tenho o ômega n menos 2. Né? Aqui eu tenho o ômega n, aqui eu tenho o ômega nzão menos n. Certo? E já percebemos, né, que a transformada de Fourier discreta aqui, ó, vai ser igual ao f menos n. Menos 1, né, perdão, menos 1. F menos 1. Esse daqui, ó, vai ser, a transformada de Fourier aqui vai ser igual à transformada de Fourier com n igual a menos 2. Tudo bem? Então vejam, pessoal, isso aí seria equivalente a eu fazer um gráfico, né, de ômega n, não entre 0 e 2πn sobre t, mas entre menos πnzão sobre t e mais πnzão sobre t. Né? Com 0 aqui no meio, obviamente. Né? Vai de menos isso até mais isso. Ao invés de ir de 0 até 2πn sobre t, vai de menos πn sobre t a mais πn sobre t. Né? Por quê? Né? Porque vejam, ó, este valor aqui, ó, o valor da transformada de Fourier aqui é igual ao valor da transformada aqui. Então aqui eu não estou obtendo nenhuma informação nova, porque está repetindo aqui, percebe? Né? Para uma frequência negativa, né, de mesmo módulo do que esta. Aqui, né, a frequência é ômega 1, sei lá, né? Ômega 1 que é igual ao delta ômega simplesmente. Quando você coloca o n igual a 1 aqui, delta ômega. Aqui a frequência é ômega nzão menos 1. Tudo bem, né? Nzão menos 1 aqui. Porém, é a mesma transformada do que a com n igual a menos 1. Né? Que seria menos. A frequência aqui equivale ao ômega menos 1, né? Que seria menos delta ômega. Percebe? Então aqui a frequência é delta ômega, aqui é menos delta ômega. O sinal não importa muito, né? O que importa é o módulo da frequência, o valor absoluto. Então, não traz informação nova aqui estas frequências do lado direito. Vai até o que interessa, até a metade, né? Se o total é 2π sobre n, a metade é πn sobre t, a metade disso. Então, até aqui, a informação é relevante. Tudo bem? Aqui é relevante. Daqui para cá, ó, é apenas repetição para a mesma frequência em módulo, né? Muda apenas o sinal da frequência, não é tão relevante assim. Então aqui é apenas uma repetição. Então eu posso considerar que este intervalo aqui é o intervalo importante, intervalo relevante, né? Significativo, com a frequência entre 0 e πn sobre t, que seria este primeiro intervalo aqui. O outro intervalo que continuaria aqui é o equivalente a frequências negativas. Né? Que não, tudo bem, se você quiser representar aqui, você pode, mas não tem muito mais significado físico. Tá bom, gente? Então, deixa eu arrematar isso tudo, né? E falar aqui para vocês na apresentação. Então, tudo que eu fiz lá naquelas rabiscaiadas que eu acabei de fazer, né? Tá resumido aqui, né? Aqui a gente tem a definição da transformada discreta, né? E a gente vai demonstrar para vocês que a frequência interessante máxima é metade disso. Então tá aqui, ó. As contas que eu fiz estão aqui, essa conclusão aqui, e os dois gráficos que eu fiz lá estão aqui. Tá? Eu transformei o intervalo entre 0 e 2πnzão sobre t em um intervalo de mesmo comprimento, né? Só que vai de menos πn sobre t até mais πn sobre t. Este valor aqui é conhecido como frequência de Nyquist, tá?
Tá aqui, ó, πn sobre t, frequência de Nyquist. Reparem o seguinte, então, ó, gente, esta transformação aqui é chamada de FFT. Deixa eu falar diferente, não precisa colocar o FFT ainda, é chamada de shift, tá? Ou transformação, né? Mudança, shift em inglês, né? O que eu fiz foi o seguinte, né? Ó, percebam, ó, eu peguei esta parte aqui entre 0 e a frequência de Nyquist e joguei-a para cá, não foi isso? Ó? Peguei essa parte e coloquei aqui, onde o n é positivo aqui, entre 0 e πn sobre t. A outra parte, que seria a continuação aqui, eu joguei para cá, ó. Né? Por isso o nome shift, mudança, transformação, tá? Alteração, né? Porque eu inverto aqui, né? A parte que vem antes, ó, a parte que está vindo antes aqui, que é a parte azul, né? Eu estou jogando para depois, ó, aqui, ó. E a parte que está em vermelho aqui, eu estou jogando antes, né? Estou também invertendo o intervalo, né? O intervalo continua o mesmo, mas invertendo os valores máximo e mínimo. Aqui ia de 0 até 2 vezes a frequência de Nyquist, e aqui vai de menos a frequência de Nyquist até mais a frequência de Nyquist. Tá bom, gente? Então essa aqui é uma operação comum quando a gente faz transformadas discretas, esse shift, tá? Essa mudança, essa alteração. Tudo bem? Bom, daqui a pouco, né, finalmente, eu vou falar para vocês como calcular a transformada de Fourier no computador, tá bom, gente? Então, até mais, já venho, segura a sua função aí que eu já venho. Até mais, tchau.